Por que seu negócio não cresce? Essa é uma pergunta que chega para mim direto, de gestor, de líder, empresário, de quem até mesmo quer começar a empreender. E a resposta que eu vou dar aqui talvez é aquela que você nem quer ouvir. A maioria das vezes o problema não é o mercado, não é o investidor, não é a terapia. O problema vem de você. Eu tenho mais de 20 anos de gestão e estudos. Trabalhei mais de 11 anos no Santander, depois vim para Londres, refiz a minha faculdade em gerenciamento em negócios, fiz um mestrado para fazer gerenciamento de projetos internacionais, mas o que eu vejo cada vez que eu entro numa consultoria, que já faz 8 anos que estou acompanhando empresas, empresários e líderes ao redor do mundo, e eu vejo sempre o mesmo padrão. Embaixo de tudo, sempre tinha uma estrutura, que era o líder que não estava bem desenvolvido para aquilo que ele mesmo criou, ou aquela empresa que ele gostaria de gerenciar, ou aquilo que ele visionava. Ele não se atualizava, ele não ia atrás daquilo que ele precisava realmente para se desenvolver. Eu tinha um superintendente, eu tive, né, um superintendente, ele era tecnicamente impecável, anos de banco e tudo mais. Cara, o modo dele era destruição. O cara literalmente era um cavaleiro do apocalipse. Ele entrava na reunião, ele acabava com tudo, desmotivava, humilhava, assediava, tudo que ele podia, ele fazia um tiquezinho nas caixinhas ali. Tudo contra aquilo que uma boa liderança espera. E comia solta, alta rotatividade, humilhação, fofocaiada, tudo acontecia nos bastidores. O trabalho de pessoas, de gestão de pessoas, ela não é do RH em si, é o trabalho do líder, é o trabalho todo dia, é no chão de fábrica, é no tático, é no operacional. Um líder ele tem que pensar estrategicamente e agir todos os dias com a equipe, todos os dias com as pessoas. E quando eu assumi a minha filial, eu era a única mulher, era mais nova, numa gama de 21 gerentes do sul do Brasil, e ali eu desenvolvi como que eu vou fazer para liderar. Me especializei em gestão de pessoas, relacionamento humano, e eu disse, cara, eu vou fazer aquilo que não fizeram por mim muitas vezes. Eu tive oportunidades, mas eu tive muitas coisas, pessoas, líderes que não fizeram por merecer e que não deveriam estar na cadeira de líder em si. Que nem todas as pessoas que elas têm o cargo de liderança, elas realmente são líderes. Talvez elas seriam ótimos analistas, operacional, fazer um outro tipo de ação. Mas lidar com pessoas, você tem que ter paixão. Você tem que saber liderar. Você tem que conhecer a pessoa. Você tem que amar aquilo que você faz. Porque você não lida somente com você. Você lida com vidas, você lida com famílias, você lida com o estado de espírito, você lida com a mentalidade, você lida com o emocional das pessoas. Você tem noção da responsabilidade que é escolher e ser um líder? É estudar, é se dedicar dia após dia. Sempre. Uma auditora, ela foi na minha filial e ela conversou aleatoriamente com as pessoas. E depois que ela terminou todo o processo, já estava tudo feito, ela pegou e falou que nunca tinha tido tanta coerência com o que o time falava e do que o líder fazia, do que eles estavam sentindo em relação à minha gestão. E foi aquilo que eu fiz e construí dia após dia, com honestidade, com verdade, com transparência. Porque eu não estava liderando crianças, eu estava liderando pessoas responsáveis, adultos com sonhos. Eu ganhei o Prêmio Nacional de Gestão de Pessoas. Eu não mudei o processo, o produto. Eu mudei a liderança, a forma de fazer acontecer. De forma simples, de forma clara. E o resultado veio automaticamente junto. Flui. A energia acontece com a frequência que você coloca naquilo que você faz. Quando um líder ele não está desenvolvido, ele opera no modo reativo. Aí é uma briga de ego. Ele não delega, não dá feedback, ele manda, ele não explica o porquê. As pessoas não sabem o caminho. Quando você é líder, você tem que mostrar exatamente o porquê que elas estão fazendo aquilo que tem que fazer. Para elas colocarem sentimento, para elas colocarem paixão, para elas têm que se sentir junto com o processo, independente do local. Nenhuma empresa cresce sozinha. Então esse é o papel do líder. E agora quando ele está reativo, quando ele não conhece a si mesmo, como que ele vai saber extrair o melhor das pessoas, sendo que ele não sabe se ele está sendo intransigente, sendo inconveniente, se ele não está liderando bem, porque isso é algo de autoconhecimento, é algo que o líder precisa se conhecer, saber que ele precisa se conhecer, para daí ele entender e começar a conhecer a equipe ao seu redor. E você pode aprender todos os métodos, toda a técnica possível. Você pode ter o melhor CRM, você pode ter o melhor OKR, você pode ter todos os métodos de análise de gestão. Se ele não tiver com clareza interna do que ele precisa fazer para chegar no resultado e como ele precisa lidar e levar as pessoas, principalmente trazendo o melhor de cada um. Porque você não tem uma equipe com um estilo, com uma personalidade de pessoa. Você tem que extrair o melhor e saber entender qual é o potencial de cada pessoa que você tem ali. Uma coisa é o líder saber mexer com CRM, com tela, método ágil, toda a questão técnica, ter todos os números, todas as análises, todos os gráficos possíveis. Ele pode saber fazer, mas se ele não estar pronto para fazer, aquilo muda completamente. Porque uma coisa é você saber, você precisa fazer. E aquela coisa é você entender e você realmente fazer aquilo que precisa ser feito no momento certo, da maneira mais leve possível. Que é isso que o líder tem que fazer. Ele tem que levar
leveza para as pessoas. O líder, ele precisa trazer isso, uma frequência boa, porque a energia contagia, ele tem que ser o entusiasta da equipe. Porque se o líder, que é um cargo de confiança, que é aquele que está trabalhando numa empresa, ele sabe a estratégia, ele participou da estratégia, ele não consegue trazer esse tesão, essa paixão para o time, o que ele está fazendo ali? Quando você eleva a consciência, quando você eleva a tua frequência, a tua energia, a empresa cresce junto, as coisas mudam, tudo começa a fluir. Já ouviu falar em sincronicidade? Tudo acontece. A equipe muda, as coisas ficam leves, o cliente chega, o mercado abre possibilidades, você começa a enxergar o oceano azul. E tudo isso porque você trouxe essa consciência, essa energia, e foi uma decisão de você olhar para o seu interno, trazer para o externo e contagiar toda a sua equipe. E quando o líder muda, o negócio ele responde, ele flui. E não adianta. A empresa sempre foi o espelho do líder. Sempre foi. Se você chegou até aqui, provavelmente você reconhece algo dentro desse vídeo. E o próximo passo é para você parar de tentar consertar a empresa de fora para dentro. E começar a entender o que precisa mudar em você primeiro. E me conta qual é o maior desafio que você enfrenta hoje como líder que eu quero ler. Até o próximo, pessoal!